Olá, muito boa noite. Boa noite. O Jornal da Cidade retoma hoje a sabatina com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza ao vivo. Por ordem de sorteio, realizado na presença de representantes dos partidos, o nosso último convidado desta edição é Técio Nunes, do PSOL. Candidato, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do JC. Olha, eu que agradeço, boa noite a você também que está nos assistindo. Enfim, vamos, depois dessa sequência de dois debates, um atrás do outro, um mais extenso e um mais propositivo, na minha avaliação. Vamos lá, mais uma entrevista para a gente ver se a gente consegue pautar um bom debate para a nossa cidade. Nosso cronômetro já está rodando, serão 20 minutos de entrevista. É isso. Candidato, uma das suas maiores defesas nesta campanha é a ampliação da participação popular nas decisões da gestão municipal. Como é que o senhor pretende tocar esse projeto? Acho que uma das grandes marcas, né, da gestão da Luiziane Lins, inclusive aqui em Fortaleza, que eu acho que é uma marca positiva, que eu acho que deveria ter sido aproveitada por essas gestões que vieram depois dela, né? Era a gestão do orçamento participativo. Eu, inclusive, fui delegado e conselheiro do OP, né? Ali, adolescente, na Granja Portugal, tive a oportunidade de participar disso. Eu acho que existe uma cultura política no nosso país que nós precisamos, e esses que governam precisam apostar na mudança dele. Apostar mais na democracia. E eu acho que quando a gente fala de democracia, sobre um aspecto conceitual, distante da realidade do nosso povo, parece um negócio vazio, né? E democracia é muito importante. Então, acho que um dos princípios que nós temos é de aprofundar a participação popular. Então, a gente elaborou uma proposta que se chama Orçamento Popular Impositivo. Esse Orçamento Popular Impositivo, entre outras medidas que a gente vai adotar, prevê já, de acordo com o PPA, que a gente vai aprovar no início da gestão, um orçamento inicial de 7% dentro de cada área. Então, dentro de cada área, de cada pasta da nossa cidade, saúde, educação, moradia, enfim, você vai ter ali 7% do orçamento, que ao todo somado dá aproximadamente um pouco mais de R$1 bilhão, onde a gente vai jogar para a cidade, para a população, para decidir quais são as propostas, as principais ideias, as pessoas tenham que colaborar. Para além disso, um manejo também de participação, nós estamos pensando num processo de governança popular. A gente acha que cada regional dessa que tem na nossa cidade precisaria de um conselho popular eleito que possa, inclusive, fiscalizar essas regionais, o trabalho dessas regionais, cobrar medidas, porque hoje você vê que tanto a prefeitura como essas regionais são muito distantes da realidade do nosso povo, da realidade concreta. As pessoas, às vezes, têm um problema para reclamar do buraco da rua, do esgoto a céu aberto e não conseguem ter acesso à sua regional mais próxima. Então, a gente, além do orçamento popular impositivo, nós estamos pensando também no processo de governança popular, elegendo esses conselhos, montando esses conselhos para trabalhar, para avançar nesse processo de democracia e participação, aproximação entre a prefeitura e o nosso povo. O nosso povo não pode ser acionado só de 2 em 2 anos para apertar 2 números na urna e achar que isso é democracia. Mas como tem que governar juntos. Como é que isso funcionaria, candidato? Para que pudesse acontecer em um tempo razoável, né? Porque você precisaria mobilizar muitas pessoas ao mesmo tempo, as pessoas precisariam apresentar essas propostas, votar essas propostas, isso daí, enfim, teria que se tornar provavelmente um projeto de lei, mas como fazer para que isso tenha realmente uma velocidade, possa acontecer realmente de fato? Seja menos burocrático, né? Isso. Não, a iniciativa é ser o menos burocrático possível. Você tem compreensão sobre o PPA, o Plano Plurianual, e isso já é uma previsão legal nacional. Todo governo, tanto nacional, estadual como municipal, ele é regido no início dos seus mandatos pelo PPA. O que a gente está propondo é que a gente radicalize ou avance mais nesse processo de participação, porque o PPA já orienta que você organize assembleias, audiências populares com as pessoas da cidade para poder definir quais são as prioridades daquele plano plurianual que aquela gestão vai tocar. O que a gente está fazendo é que a gente consiga fazer com que, de fato, as pessoas determinem o orçamento. Porque eu acho que uma limitação que tinha no orçamento participativo do tempo da Luiziane é que só tinha 1% do orçamento para definir de forma ampla e popular. E a gente está ampliando isso para 7%. Isso dá R$1 bilhão para que as pessoas consigam determinar quais são as obras e as prioridades da gestão no próximo período. E isso vai ser feito de forma muito rápida, prática. As eleições se definem no final de outubro, havendo o segundo turno, que eu acho que vai haver.
logo depois que você ganha um processo eleitoral desse, você já tem legitimidade política para poder avançar no processo, para quando você assume no dia 1º de janeiro, você já conseguir colocar esse processo, a implementação disso na prática, né? Passando aqui para uma próxima pauta, a ambiental é uma das suas maiores bandeiras durante a campanha, né? Eu gostaria de saber como é que o senhor pretende unir, ao mesmo tempo, o direito à moradia e a promoção dessa mobilidade urbana sustentável. Como é que pode isso acontecer? Eu sou um militante das causas sociais desde os meus 15 anos de idade, né? Eu entrei no movimento social a partir ali da Granja Portugal, a partir do movimento de cultura e juventude. E essa campanha, inclusive, o nosso plano de governo foi construído escutando muita gente, né? A gente saiu, inclusive, dessa lógica dos gabinetes, né, do técnico que a gente contrata ali, ou do marqueteiro para poder assinar o plano de governo do candidato. E a gente fez esse plano de governo com seminários temáticos e também com muita participação popular. E um dos lugares que a gente foram em 2 residenciais, onde a gente tem militância ativa do PSOL e etc., que foi no residencial José Euclides e no residencial Ana Facor, que fica ali no Bom Jardim, né, um no Janguruçu e um no Bom Jardim. E uma das grandes demandas das pessoas é que esses residenciais, né, são entregues para elas, mas não tem política pública, né? E uma das coisas que, e aí linkando com esse debate sobre meio ambiente que você que a gente está propondo, é que a cidade ela precisa estar conectada com essa pauta que é tão urgente. A emergência climática não é uma coisa do futuro, né? Às vezes precisa acontecer aquele desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul para a gente chamar a atenção para a gente. Em paralelo com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, aconteceu aquela chuva de 100 milímetros aqui em Fortaleza, onde as periferias foram alagadas e quem perde com essa crise climática, mais uma vez, são as periferias, porque a gente não tem cidade preparadas, com saneamento adequado para poder absorver essa água da chuva. As cidades, elas tendem a jogar as pessoas para a marginalidade. Então, esses residenciais, inclusive, quando a gente pensa em moradia com a perspectiva popular, mas também com a perspectiva ambiental, são moradias que são jogadas à margem e que não têm direito nem a CEP. Esses 2 residenciais não têm CEP. Você acredita nisso? CEP. Não tem nenhum residencial, casa de ninguém, que é onde a gente mora, que não tem o CEP. Esses residenciais não tem CEP, não tem posto de saúde perto, não tem escola municipal perto. Quando tem, uma parte da comunidade não consegue acessar por essa nova lógica que está tomando conta da nossa cidade, da violência. Então, você tem um debate sério para fazer, né? Uma outra conexão que a gente está tentando fazer é um aspecto mais avançado sobre a coleta de lixo, né? Eu acho que a coleta de lixo, ela precisa... a cidade de Fortaleza precisa ter um trabalho mais adequado sobre a coleta dos resíduos sólidos, orgânicos, aproveitar melhor os resíduos orgânicos para fazer um processo de compostagem, enfim. Mas numa possível gestão do senhor, a taxa do lixo, como ficaria? Acho que a taxa do lixo ela é imediatamente revogada. Só tenho me comprometido isso logo depois que o Sarto aprovou. Na verdade, o PSOL na Câmara Municipal votou contra a taxa do lixo, né? Nós temos 2 vereadores lá, o Gabriel Biologia e a Adriana Jerônimo, e os nossos 2 vereadores lá votaram contra a taxa do lixo. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, eu não vou fazer que nem o Wagner, que fica dizendo que vai acabar com a taxa do lixo em janeiro, porque isso é uma mentira, porque quem tem que acabar com a taxa do lixo, óbvio, sob a orientação do prefeito, é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores aprovou a taxa do lixo a pedido da Prefeitura. Então, você vai ter que abrir o trabalho legislativo, mas uma das primeiras mensagens que a Prefeitura, a gente ganha nessas eleições, é mandar a mensagem, porque tem condições. É uma inverdade quando o Sarto diz que a taxa do lixo, ele foi obrigado a fazer a taxa do lixo por causa da lei nacional. A lei diz que você tem que garantir condições para uma política de resíduos sólidos eficiente. E Fortaleza já tinha isso, já estava funcionando. O que ele fez agora foi implementar uma taxa que taxa absurdamente a classe média, tirando mais uma vez recurso do nosso povo para poder bancar uma política que já estava existindo e que, o que é pior, não resolveu em nada, né? Você está pagando uma taxa absurda e a cidade continua suja, né? Ele, inclusive, nos debates, ele tem cometido um vacilo, no meu ponto de vista, que ele está negando que não são 1.200 pontos de lixo na cidade, mas são só 900. 900 é muito ponto de lixo, né? E essa variação entre 1.200 e 900 para a população de Fortaleza que vê a cidade suja como ela está, não interessa muito. Então... Candidato, o senhor falou agora há pouco sobre essa lógica que se impõe sobre a periferia de Fortaleza, que muitas vezes acaba criando fronteiras invisíveis dentro da nossa cidade, que a população de um quarteirão não pode, às vezes, atravessar o quarteirão para ir para um posto de saúde ou para uma escola, porque o crime organizado vai lá e impõe aí esses limites. O senhor, como prefeito,
que o senhor faria para enfrentar essa situação, ajudar o governo do Estado nesse combate à violência? Olha, a primeira coisa, e aí eu quero me direcionar a você que está nos assistindo, porque esse debate é um debate muito sério e ele tem que ser tratado dessa forma, com muita seriedade. Tem candidato vendendo facilidade, não existe, essa é uma expressão mais popular que eu vou usar agora, mas não existe bala de prata para lidar com esse problema. Isso é um problema social sério e complexo e precisa de medidas sérias, enérgicas e complexas também para resolver essa questão. Nós precisamos apostar numa prefeitura, e aí a prefeitura hoje se orgulha, inclusive, de ser o maior PIB do Nordeste. E, de fato, Fortaleza é o maior PIB do Nordeste. Mas nós temos que ter condições de usar essa prefeitura, o maior PIB do Nordeste, para disputar território. E como é que uma prefeitura disputa território? Nós precisamos de política pública eficiente em cada território desse. Nós precisamos abrir as nossas escolas para as pessoas, aproveitar a escola para poder implementar um processo de formação para a nossa juventude, de cultura, de tecnologia. Precisamos pensar numa forma como a prefeitura vai ocupar esses territórios. Isso é estratégico, porque aliado a isso nós precisamos ter um setor na Guarda Municipal que trabalha com inteligência. Não se enfrenta essa questão do crime organizado com goela. Isso é indústria, uma indústria inclusive que fatura bilhões todos os anos. Nós precisamos investir em inteligência. E, por último, eu acho que nós temos que fazer um trabalho cooperado. O prefeito tem que chamar a liderança desse problema e não é ficar transferindo responsabilidade, tem que chamar a liderança para si, botar o governador, o presidente da República, o ministro da Justiça e achar uma saída para isso, trabalhar de forma cooperada, botar a Guarda Municipal para trabalhar de forma cooperada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para tratar com inteligência e achar soluções concretas para essa realidade que toma conta das nossas periferias. Olha, eu sei o que é esse problema. Eu nasci e me criei no Bom Jardim e eu perdi 3 primos meus para essa lógica da violência. Eu sei o que é isso. E eu fico muito chateado quando eu vejo o candidato tratando isso com goela. Candidatos esses, inclusive, que estão vendendo facilidade, mas que na hora H mesmo, quem vai bancar essa política violenta é o policial, é o guarda municipal. São esses que vão estar na rua arriscando as suas vidas para essa questão ser solucionada. Então a gente tem que tratar isso com responsabilidade, usar a nossa inteligência. Nós temos aparato tecnológico para poder mapear esses territórios, saber onde esses territórios, quais são os territórios mais violentos e como asfixiar isso. Cadê a política que nós temos, que a Prefeitura e o Governo do Estado poderiam ter agora, em conjunto, para mapear, por exemplo, rastrear, por exemplo, o dinheiro? Quem financia esse esquema todo? Onde é que está? Todo mundo sabe que é lavagem de dinheiro que financia isso. Quem é que tem coragem de fazer isso? Só para abrir um parêntese aqui na nossa conversa. Quando o senhor fala em investir na Guarda Municipal, o senhor fala em aumentar a quantidade de agentes que estão trabalhando na rua hoje, valorizar esses agentes também com aumento salarial. Qual é a sua proposta? Eu acho que Guarda Municipal hoje, eles têm uma demanda, né, que é histórica, inclusive, da categoria, que é a valorização do seu plano de cargo e carreira. Segundo os próprios guardas municipais que a gente conversa, alguns sindicalizados e outros não, uma das grandes demandas que eles têm é essa e eles não conseguem ponte com o governo municipal para poder debater essa valorização do plano, do plano de cargo e carreiras deles. Então, acho que a primeira coisa, se você quer que um agente saia da sua casa e vá bancar essa política da prefeitura de combater uma indústria multimilionária e criminosa como essa das facções, você tem que ao menos dar condições dignas de vida para esse cara. Tem que valorizar o trabalho dele, dela, que são vários guardas municipais e guardas municipais. Então, assim, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é preservar a vida deles. Olha, esse negócio de você ficar transformar a Guarda Municipal em policiamento ostensivo, o que não é o papel da Guarda Municipal, então, é um absurdo. No caso, seria uma gestão com a Guarda Municipal desarmada? Não. A Guarda Municipal ela não está desarmada. Isso é um outro negócio. Assim, você pode botar mais arma na Guarda Municipal, mas a Guarda Municipal ela já é armada. O problema não é esse. Porque assim, armar a Guarda Municipal parece um discurso fácil. Você pode armar a Guarda Municipal, mas a Guarda Municipal não vai fazer policiamento ostensivo. Então isso pode servir como um mecanismo mais para garantir a proteção do guarda. Mas ele não pode ser utilizado de forma oportunista para fazer policiamento ostensivo. Esse é o papel da Polícia Civil. O que eu estou propondo é que a Guarda Municipal trabalhe em cooperação com a Polícia Civil para investir no setor de inteligência da Guarda. E a Guarda Municipal, como a Prefeitura, é quem tem o maior domínio sobre os territórios da cidade. A Prefeitura é que conhece onde é a realidade de cada bairro.
Se não conhece, deveria conhecer a realidade de cada bairro, de cada comunidade. A Guarda Municipal, com um aparato de inteligência bem montado, trabalhando em cooperação com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, tendo o governo do Estado e a Prefeitura dialogando de fato e não tentando transferir a responsabilidade de um para o outro, consegue resolver esse problema. Consegue, porque a gente precisa usar a inteligência para mapear quais são os territórios e precisa de inteligência para rastrear o dinheiro, para entender como é que é essa lavagem de dinheiro. Quem faz essa lavagem de dinheiro? Tem um monte de gente aí financiando esse negócio. O negócio é que nós somos tomados por uma lógica de achar que o problema está na periferia. Só que você que está me assistindo aqui sabe que toda vida que vão prender um cabeça de uma facção dessa daí, vão achar eles não é na Granja Portugal, na Serrinha, no Lagamar, não. Vão achar essa galera no Alphaville. É no Alphaville que se acha essas pessoas. Então o dinheiro está aí. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E aí ganhando dinheiro às custas da vida do nosso povo na periferia. Candidato, o senhor fala da passe livre para todos, né? Passe livre nos ônibus, no transporte coletivo. Como é que isso seria financiado pela Prefeitura? Olha, acho que esse é um debate que eu faço desde a minha adolescência no movimento estudantil, né? A gente fazia parte do movimento Passe Livre e nós temos algumas etapas para vencer. Acho que esse é um debate seríssimo também. O primeiro ponto é o seguinte: tem uma dificuldade de você chegar num valor X, e eu não sei se vocês da imprensa, se vocês conseguem ter acesso a esses dados, mas tem uma dificuldade de chegar no valor X porque ninguém tem noção do que a gente chama de caixa preta do Sindônibus. Ninguém tem noção, a não ser o Sindônibus e a prefeitura da atual da gestão, quem está sendo prefeito, de quanto custa esse processo no final das contas. Se o pessoal do Sindônibus alega que eles só vivem na risca, que não tem muitos lucros e tal. E a gente sabe que não é bem isso, a gente sabe que tem lucros grandes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de avançar para qualquer medida, é fazer uma auditoria sobre a caixa preta do Sindônibus. Nós precisamos deixar isso transparente. A cidade precisa saber, a imprensa, os cidadãos, precisa saber, no final das contas, quanto custa esse serviço de mobilidade de ônibus para a nossa cidade. Mas independentemente do que fosse visto dentro dessa caixa preta, como o senhor fala, o senhor garantiria o passe livre? Eu acho que essa é uma meta que nós queremos implementar nos nossos próximos 4 anos. A primeira coisa que a gente vai implementar nos nossos 100 primeiros dias, no nosso plano de governo, é ampliar o passe livre para estudantes e desempregados nos finais de semana. Logo em seguida, ali para o 3º ou 4º mês, quarto, 5º mês, nós queremos avançar para um processo para desempregados. Nós queremos que as pessoas que estão procurando emprego, estão precisando de uma oportunidade, tenham condições de se locomover pela cidade e não deixem de procurar um emprego, deixar um currículo ou ir para uma entrevista porque não tem nem o dinheiro da passagem. Para muita gente, o dinheiro da passagem, aqueles 4 e poucos reais, pode parecer nada, mas para muita gente é o que define se ela consegue sair de casa ou não. Então, se a gente está falando de oportunidade, empregabilidade, de gerar a economia da cidade, a gente precisa garantir isso. Isso é uma política pública social que nós temos condições de bancar. Para ir para o passe livre integral, como é implementado em Caucaia, como é implementado no Eusébio, Maracanaú, a gente tem que achar uma saída. Para achar essa saída, o que eu estou dizendo, para ser responsável e ponderado, é que nós precisamos ter uma noção real de quanto o sistema custa. E a gente não tem essa noção real hoje porque existe uma caixa preta, ninguém sabe, ninguém consegue chegar nesses valores. Então, assim, se Caucaia, Eusébio, Maracanaú e várias outras cidades, mais de 80 cidades no país, conseguiram achar um denominador que garante passe livre para as pessoas, eu acho que Fortaleza também consegue garantir. Agora, isso precisa de compromisso político, de vontade, e isso é uma prioridade. Se você tem um prefeito que tem a prioridade de garantir isso para a cidade como um todo, passe livre para todo mundo, eu acho que a gente consegue achar uma solução concreta e factível. Candidato, na área da saúde, o senhor afirma que vai implantar uma transparência nas filas, Sim. tanto para consulta quanto para exames. Só isso resolveria o problema da sobrecarga que existe hoje no sistema? Lógico que não, mas vocês acompanharam o que aconteceu hoje? Né? Hoje saiu uma notícia em todo que é canto que tinha uma pessoa vendendo consulta. Você entende como é importante você ter a transparência dessas filas? Eu acho que a nossa meta é zerar essas filas. As nossas pessoas não podem ser submetidas a essa humilhação de passar 4, 5, às vezes 1 ano. Tem relato de gente que passa 1 ano para conseguir uma consulta, para conseguir um remédio, para conseguir um exame.
As pessoas não podem passar por essa humilhação. E o que é louco é que tem gente ganhando muito dinheiro com isso. A prefeitura só em 2023 transferiu quase de 100 milhões de reais do dinheiro público para uma coisa chamada OS, que são as empresas, que entregam essa saúde precarizada para o nosso povo do jeito que ela está. Então nós precisamos deixar as filas transparentes para as pessoas saberem como está a fila, para não ficar mais à mercê de cabo eleitoral, daquele que você tem que buscar, porque virou uma cultura na comunidade. Você tem que procurar o cabo eleitoral, ficar devendo favor para conseguir uma consulta, que era para ser direito. Então, além de zerar a fila, nós vamos deixar essa fila transparente para que todo mundo saiba o que está acontecendo, porque pode ser também que as filas não consigam zerar porque elas não são transparentes. Fica o tempo inteiro entrando gente na frente a pedido do cabo eleitoral daquele bairro em específico. Candidato, nossa entrevista infelizmente chegou ao fim, nossos 20 minutos zeraram agora, mas agradeço bastante pela sua presença aqui nos estúdios do Jornal da Cidade para essa conversa de hoje. Obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade. E eu espero encontrar vocês no debate. Está esgotado. É isso. Dia 28 de setembro a gente tem debate aqui na TV Cidade. Muito obrigada pela participação, sucesso na campanha e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite.